Pegue meu casaco, madame. Ele não sabia que ela era uma bilionária que voltou no dia seguinte com algo incrível. A cidade era uma grade de luz fria, um padrão geométrico de sucesso e ambição dispostos sob a janela da cobertura de Isabella Starling. De 50 andares para cima, o barulho desaparecia, substituído por um zumbido estéril que era o som da própria riqueza. Era o som de sua vida. Cada janela abaixo era uma história que ela não conseguia ler, uma vida que ela nunca tocaria. Sua própria história estava escrita nos ângulos agudos dos móveis, no brilho polido dos pisos de mármore e no vasto silêncio equante que a seguia de sala em sala. Ela estava diante do vidro do chão ao teto, uma silhueta contra a metrópole que ela, de muitas maneiras, havia conquistado. Starling Enterprises era um titã, um monólito de tecnologia e finanças que ela comandava com uma precisão gélida que era lendária nas salas de reuniões e sussurrada em colunas financeiras. Eles a chamavam de Rainha do Gelo, um apelido que ela não havia ganhado nem combatido. Ela simplesmente permitia, pois servia ao seu propósito. Isso mantinha as pessoas à distância. Isso mantinha as perguntas longe. Seus dedos, adornados com um anel de prata simples e severo, traçaram a condensação no vidro frio. O anel havia pertencido a Michael. Era tudo o que restava dele, uma memória fria e metálica de um calor que havia se extinguido há 5 anos. Eles construíram este império juntos, seus sonhos entrelaçados como a estrutura de aço dos arranha-céus lá fora. O riso dele já encheu esses cômodos, um som vibrante que pintava cor no luxo monocromático. Então veio o chiado dos pneus, o silêncio brutal de um telefonema no meio da noite, e o mundo ruiu. Isabella não havia quebrado. Ela havia calcificado. Ela derramou sua dor na empresa, transformando sua dor em lucro, sua tristeza em estratégia. Cada aquisição bem-sucedida era uma lápide no túmulo do seu coração. Cada bilhão adicionado ao valor da empresa era outra camada de gelo ao redor do espaço oco onde sua alma costumava estar. A cobertura não era uma casa, era um mausoléu. As luzes da cidade não eram bonitas, eram apenas fogos distantes e ardentes que não davam calor. Esta noite, a solidão era uma presença física. Era uma corrente de ar fria que o controle climático de última geração não conseguia banir. Ela tinha tudo o que uma pessoa poderia desejar e nada do que realmente queria. O silêncio era seu companheiro mais próximo, um lembrete constante de tudo o que fora perdido. Ela se virou da janela, seu reflexo um fantasma fugaz no vidro, e caminhou pelo espaço cavernoso, o clique suave de seus saltos o único som a desafiar a profunda quietude. A quilômetros de distância, em um mundo que poderia muito bem ter sido outro planeta, Leo Vance sentiu o frio de uma maneira diferente. Ele escorria pelas solas finas de seus sapatos gastos e se instalava em seus ossos. Seu mundo não era de vistas silenciosas e estéreis, mas de pavimento rachado e da realidade suja e íntima das ruas da cidade. Ele trabalhava no The Daily Green, um pequeno café escondido entre uma lavanderia e uma loja de penhores, seu nome um pedaço de ironia cansada que seus clientes entendiam muito bem. Leo era um fornecedor de pequeno calor em um mundo que muitas vezes era gélido. Ele conhecia os clientes habituais pelo nome, sabia cuja avó estava doente, cujo filho acabara de perder um dente. Ele sabia que Mr. Anderson gostava de seu café preto e amargo, um espelho de sua visão sobre a vida, e que Maria, uma estudante da faculdade comunitária próxima, precisava da dose extra de expresso para passar por suas aulas noturnas. Estas não eram meras transações para ele. Eram conexões, pequenos fios de comunidade tecidos juntos sobre o vapor de uma máquina de expresso. Sua própria vida era um ato de equilíbrio cuidadoso. Os escassos ganhos do café, complementados por um emprego de fim de semana, eram esticados ao máximo. A maior parte ia para uma pequena casa de repouso a 3 estados de distância, onde sua mãe era cuidada com uma dignidade silenciosa que ele estava determinado a manter para ela. Ele morava em um quarto que era pouco mais que um armário com uma janela, sua vista uma parede de tijolos. Mas era dele nele, ele tinha uma chapa quente, uma chaleira e uma pequena pilha de livros com lombadas rachadas. Era o suficiente. Ele encontrou sua riqueza não em uma conta bancária, mas em um sorriso compartilhado com um cliente cansado, no vapor perfumado do café, num momento de silêncio após o fechamento, quando ele se sentava com sua própria xícara de chá e observava o mundo passar do lado de fora da janela do café. Ele via a luta nos rostos que passavam, a fadiga em seus ombros, mas também via a resiliência. Ele via a vida, crua e não polida, e ele se sentia parte dela. Ele não estava olhando para ela de uma torre de vidro. Ele estava nela, respirando seu ar, sentindo seu pulso. Hoje à noite, enquanto ele limpava o resto dos balcões, o vento sacudia a porta da frente do café, um som desesperado e uivante. A previsão tinha prometido uma queda amarga na temperatura, e, por uma vez, cumpriu-se. Ele pensou no sem-teto, Thomas, que às vezes dormia no beco atrás da loja. Ele deixou uma sacola com 2 dos muffins amanhecidos e uma garrafa térmica de café quente perto da porta dos fundos, uma pequena oferta contra a geada que se aproximava. Foi um gesto simples. Era tudo o que tinha para dar.
Ele puxou o próprio casaco com mais força ao seu redor. Era velho e desgastado nos punhos, mas era grosso. Estava quente. Ele terminou seu trabalho, o ritual familiar, um conforto contra o frio que o esperava lá fora. A avaria do carro da cidade com motorista foi uma intrusão repentina e chocante no mundo isolado de Isabela. No momento, ela estava deslizando pela cidade num casulo de couro aquecido e silêncio. No seguinte, houve um tremor violento e uma parada repentina. O motor tinha ido. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio em sua cobertura. Era um silêncio morto e quebrado. O motorista dela, um homem chamado Arthur cujo rosto ela mal registrava na maioria dos dias, estava perturbado. Minhas desculpas, SRTA Starling. Parece ser uma falha catastrófica do motor. Liguei para outro carro, mas com este tempo. Pode demorar 1 hora. 1 hora. As palavras pairavam no ar frio dentro do veículo. Isabela olhou pela janela. Eles estavam em uma parte da cidade que ela geralmente só via da sua torre de escritórios, um borrão de neon e tijolo. Paciência era uma virtude que ela há muito considerava um fardo. Eu vou a pé, anunciou ela, com a voz fria. SRTA Starling, está perigosamente frio. O vento. Eu não sou feita de vidro, Arthur, ela o interrompeu, seu tom não deixando margem para discussão. Ela abriu a porta antes que ele pudesse protestar mais, e o frio a atingiu como um golpe físico. Era uma coisa selvagem e mordaz, um frio que não apenas tocava a pele, mas parecia perfurar os ossos. Seu casaco de grife, uma coisa de linhas elegantes e magreza chique, era uma defesa patética. O vento a dilacerou, chicoteando seu cabelo no rosto e roubando o fôlego dos seus pulmões. Cada passo era uma batalha. A cidade que ela comandava de cima era agora uma adversária, seu hálito gelado um ataque implacável. Sua compostura cuidadosamente construída começou a ruir. Seus dentes batiam, uma traição involuntária do seu corpo. Seus dedos, mesmo em suas luvas de couro, ficaram dormentes. Ela viu uma placa bruxuleante à frente, um farol de luz amarela pálida na escuridão opressiva. The Daily Grind parecia pequeno, insignificante. Mas estava iluminado. Era um refúgio. Ela abriu a porta, um pequeno sino anunciando sua chegada com um jingle alegre e metálico que parecia totalmente deslocado com a tempestade furiosa dentro dela. O calor do pequeno espaço foi imediato, um cobertor espesso e acolhedor com cheiro de café e canela. Um único homem estava atrás do balcão, de costas para ela, limpando. Léo se virou ao som do sino, um reflexivo "desculpe, estamos fechando", em seus lábios. As palavras morreram quando ele a viu. Ela estava parada do lado de dentro da porta, sua estrutura tremendo, seu rosto pálido e abatido. Ela era uma visão de riqueza e poder, suas roupas falando uma linguagem de dinheiro que ele só podia adivinhar. Mas seus olhos falavam uma linguagem diferente, uma linguagem universal de frio desesperado e miserável. Ele viu além do casaco caro e da aura de autoridade intocável. Ele viu uma pessoa tremendo tão violentamente que mal conseguia se manter de pé. Por favor, ela conseguiu dizer, sua voz uma coisa fina e fraca. Meu carro. Ele avariou, posso só esperar aqui dentro. Por um táxi. Léo não hesitou. Preocupação inundou suas feições, apagando a fadiga do dia. Claro. Aqui, venha sentar-se, ele gesticulou para uma das mesas bambas. Ele observou enquanto ela se movia, os passos rígidos, o corpo enrijecido pelo frio. Era um frio perigoso. Ele o conhecia bem. Ele tinha visto ele reivindicar pessoas. Sem pensar, ele tirou seu próprio casaco. Era um casaco azul escuro bem usado, remendado no cotovelo e desbotado de uma centena de lavagens, mas era pesado e forrado com lã. Ele caminhou até ela enquanto se afundava numa cadeira. Aqui, ele disse, com a voz suave. Isabela olhou para ele, confusa. Ela viu a jaqueta em suas mãos. Era velha, claramente dele. Ela viu o suéter simples e esfarrapado que ele usava por baixo. O que você está fazendo? Você está congelando, ele disse, num tom simples, afirmando um fato. Isto vai ajudar, ele colocou o casaco sobre os ombros dela. O peso dele foi uma surpresa. Era pesado, sólido. E estava quente. Não apenas do forro de lã, mas com um calor residual do seu corpo. Era um calor vivo. Cheirava levemente a café e ar de inverno, um aroma honesto. O gesto foi tão imediato, tão não calculado, que perfurou as camadas de gelo que ela construiu durante anos. Um estranho estava dando a ela o casaco de suas costas em uma noite congelante, sem saber quem ela era, sem pedir nada em troca. Ele viu não uma bilionária, mas uma mulher a tremer. Um tremor passou por ela que não tinha a ver com o frio. Você não tem de fazer isso.
Você vai sentir frio, ele deu de ombros, pequeno e despreocupado. Eu vou ficar bem. Eu estou acostumado com isso. Ninguém deveria estar com tanto frio, ele voltou para trás do balcão, os movimentos eficientes. Eu vou fazer algo quente para si. Por conta da casa. Chá. Café. Chá, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ela puxou a jaqueta com mais força ao redor de si, enterrando o rosto na gola gasta. O calor que a penetrou era mais do que físico. Era uma sensação que ela não tinha há anos. Era bondade. Crua, sem verniz e totalmente estranha. Isso rachou algo profundo dentro dela, uma fissura na superfície congelada da alma. Ela o observou enquanto ele trabalhava, com seu foco inteiramente na simples tarefa de preparar uma xícara de chá para ela, e sentiu uma mudança profunda e perturbadora nas fundações do seu mundo. Na manhã seguinte, a cidade estava nítida e brilhante, a amargura da noite anterior lavada pelo sol. Em sua cobertura, Isabella Sterling estava diante do guarda-roupa, uma sala cavernosa cheia de marcas e ternos sob medida. Ela pegou a jaqueta azul gasta que estava pendurada sobre uma poltrona de veludo. Parecia absurdamente deslocada, um pedaço de realidade humilde em meio a um mar de luxo. Ela tinha voltado para casa no carro novo que Arthur finalmente chamara, o casaco pesado ainda enrolado em volta dela. Ela tentou devolvê-lo ao homem, Leo, ele disse que era seu nome, quando ele lhe entregou a caneca fumegante de chá, mas ele simplesmente balançou a cabeça. Fique com ele para a sua caminhada até o táxi. Apenas deixe-o em algum momento se estiver passando por perto. Sem pressa. Ela passou os dedos sobre o cotovelo remendado. O tecido era áspero, utilitário. No entanto, segurá-lo parecia mais real do que qualquer outra coisa em sua posse. O calor permaneceu muito depois que ela deixou o pequeno café, um calor suave que não tinha nada a ver com a temperatura. Era a memória de um ato altruísta, um momento de pura conexão humana que havia destruído o profundo isolamento de sua existência. Ela não conseguia afastar a imagem do rosto dele, a preocupação estampada em seus olhos. Ele não havia se intimidado com suas roupas caras ou sua postura imponente. Ele não tinha sido bajulador. Ele simplesmente viu uma pessoa necessitada e agiu. Em seu mundo, cada ação era uma transação, cada gesto um movimento calculado num tabuleiro de xadrez corporativo. A bondade dele tinha sido uma anomalia, uma variável que ela não conseguia calcular. E isso a fascinava. Catherine, ela falou em seu interfone, sua voz nítida e decidida. A voz de sua assistente respondeu instantaneamente, incorpórea e eficiente. Sim, SRT Sterling. Tenho uma tarefa para você. Preciso que encontre alguém. O nome dele é Leo Vance. Ele trabalha em um café chamado The Daily Grind, ela deu o endereço. Eu quero saber tudo. Mas seja discreta. Eu não quero que ele saiba que está sendo investigado. Claro, SRT Sterling, não havia curiosidade na voz de Catherine, apenas obediência. Ao meio-dia, um arquivo digital elegante estava aberto na mesa de Isabella. Era um retrato de uma vida vivida à margem. Leo Vance, 32 anos, sem antecedentes criminais, sem bens significativos. Ele trabalhava 60 horas por semana entre o café e um armazém. O arquivo detalhava sua conta bancária magra, as transferências enviadas como um relógio para o norte do Elderly Care Facility, e o endereço de seu pequeno quarto alugado. Era uma vida de luta, de sobrevivência, de assumir responsabilidades que não eram suas. O arquivo pintava um retrato de um homem sem nada. No entanto, Isabella sabia que estava errado. O homem que ela conheceu ontem à noite não era um homem sem posses. Ele possuía uma riqueza que ela não conseguia quantificar em uma planilha, uma riqueza de espírito que fazia seu próprio império de bilhões de dólares parecer uma pilha de pedras frias. O arquivo era uma coleção de fatos, mas a verdade do homem estava no calor do casaco que ele havia dado. Ela tomou uma decisão. Isso não era algo que ela pudesse delegar. Ela fechou o arquivo. Ela devolveria o casaco ela mesma. Mais tarde naquela tarde, Isabella abriu a porta do The Daily Grind pela segunda vez. O pequeno sino tocou. O café estava mais movimentado agora, um zumbido suave de conversa enchendo o ar. Leo estava atrás do balcão, um avental limpo amarrado à sua cintura, um olhar focado em seu rosto enquanto operava a máquina de expresso. Ele se movia com uma graça fácil, uma competência silenciosa. Ele olhou para cima e a viu. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto, seguido por um sorriso fraco e genuíno. Você voltou. Eu disse que voltaria, respondeu ela, estendendo a jaqueta azul dobrada. Obrigado. Por isto. E para o chá, não foi nada, disse ele, pegando no casaco e pendurando num gancho. Estou feliz por ter chegado a casa em segurança. O tempo estava brutal, um silêncio estranho instalou-se entre eles.
Ela sentiu-se estranhamente fora da sua profundidade. Numa sala de reuniões, ela podia comandar uma sala de homens poderosos com uma única frase. Ali, neste humilde café, encarando este homem despretensioso, ela sentiu-se desajeitada. Ela enfiou a mão na sua bolsa e puxou um envelope. Estava recheado com dinheiro. $10.000. Uma soma sem sentido para ela, mas que muda a vida para ele, de acordo com o arquivo. Isto é para si, disse ela, colocando-o no balcão. Pelo seu trabalho. E sua bondade, Leo olhou para o envelope. Então, ele olhou para ela. O seu sorriso desapareceu, substituído por outra coisa. Não era raiva. Era uma decepção silenciosa e profunda. Ele empurrou gentilmente o envelope de volta para ela. Eu não posso aceitar isto, disse ele, a sua voz suave, mas firme. Isabela ficou surpresa. Por que não? Por favor, insisto, porque não foi uma transação, explicou ele, o seu olhar firme. Eu não lhe dei o meu casaco porque esperava ser pago por isso. Eu fiz isso porque você estava com frio. Bondade não está à venda, menina, suas palavras atingiram-na mais poderosamente do que o vento gelado na noite anterior. Bondade não está à venda. Era um princípio tão simples, tão fundamental, que o seu próprio mundo havia perdido completamente de vista. Ela sentiu um rubor de vergonha. Ela tinha tentado baratear o seu gesto, reduzi-lo a um item num livro-razão, a única maneira que ela sabia como interagir com o mundo. Sinto muito, disse ela, e ela queria dizer aquilo. Eu não queria ofendê-lo, ele pareceu ver a sinceridade no seu pedido de desculpas. O olhar gentil retornou aos seus olhos. Está tudo bem. Você apenas. Você parecia que precisava de ouvir isso, ela viu a sua abertura. Ela tinha vindo com um propósito além de apenas devolver o casaco. Ela tinha vindo com uma oferta, uma nova estratégia. O meu nome é Isabella Starling, ela observou uma reação, mas o seu nome, um nome que fazia os mercados tremerem, parecia não significar nada para ele. Eu dirijo uma empresa. Nós temos um ramo filantrópico, uma fundação. Tem sido mal administrada. Ineficaz. Tem dinheiro, mas nenhum coração. Eu estou a reestruturá-la. Eu preciso de alguém para executar um novo programa de alcance. Alguém que entenda as pessoas. Alguém com integridade, ela manteve o olhar dele, colocando as suas cartas na mesa. Eu quero oferecer-lhe o emprego, Leo olhou para ela, atordoada em silêncio. Ele olhou ao redor do seu pequeno café, para os rostos familiares e as mesas desgastadas. Este era o mundo dele. Ela estava a oferecer-lhe uma porta para o dela, um mundo de escala e recursos inimagináveis. Ele era só um barista, um homem que fazia café e tentava ser decente. Eu, disse ele finalmente, com descrença na voz. Porque eu? Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você deu o casaco a um estranho na noite mais fria do ano, respondeu Isabela, a voz baixa e firme. Isso é tudo que preciso saber, a oferta era um teste, uma forma de manter este homem notável em sua órbita, para o estudar. Mas quando ela disse aquelas palavras, percebeu que era mais do que isso. Era uma aposta desesperada e cheia de esperança. Uma aposta de que o calor que ela sentira do seu simples ato de bondade pudesse de alguma forma ser infundido na concha fria e vazia da sua própria vida. A aceitação do emprego por Leo foi hesitante, sob condição. Ele concordou com um período experimental de um mês, um período que ele parecia pensar que era mais para o benefício dela do que para o dele. Eu não sei nada sobre administrar uma fundação, SRT Starling, ele tinha dito, com a testa franzida em genuína preocupação. Chame-me Isabela, insistiu ela. E eu não preciso de um especialista em burocracia. Eu preciso de um especialista em humanidade. Eu cuidarei da papelada. Você apenas me mostra onde a ajuda é necessária. E assim, a sua estranha parceria começou. O mundo de Isabela de Torres de vidro e relatórios trimestrais colidiu com o mundo de Leo de cozinhas e abrigos comunitários. Ela o buscava de manhã, seu carro elegante e silencioso em forte contraste com os bairros pobres para onde ele a levava. Pela primeira vez, Isabela não estava observando a pobreza num relatório estatístico, ela estava respirando-a. Ela observou enquanto Leo se movia por aqueles espaços com uma graça natural. Ele não era um benfeitor rico concedendo caridade, ele era um vizinho dando uma mão. Ele falou com os homens e mulheres no abrigo não com pena, mas com respeito. Ele sabia os seus nomes, ouvia as suas histórias e oferecia não apenas uma refeição quente, mas um momento de genuína conexão humana. Ele tinha uma maneira de ver a pessoa, e não a sua circunstância. Uma tarde, eles estavam num pequeno centro comunitário, ajudando a separar roupas doadas. O lugar era mal financiado, com a tinta descascando, mas estava cheio da energia vibrante de pessoas tentando fazer a diferença. Isabela se viu de pé ao lado de Leo, dobrando suéteres infantis.
As suas mãos, geralmente ocupadas em assinar contratos de milhões de dólares, pareciam desajeitadas e estranhas realizando esta simples tarefa. Você parece estar desarmando uma bomba, disse Leo, com uma leve provocação na voz. Ele mostrou a ela como dobrar o suéter num quadrado pequeno e arrumado. As mãos dele roçaram nas dela por um momento, e um choque inesperado, uma corrente de calor simples, passou por ela. Os meus talentos estão noutro lugar, respondeu ela, com a voz um pouco tensa. Os talentos de todos estão em todos os lugares, disse ele, sem levantar os olhos do seu trabalho. Apenas nos dizem para focar apenas nos que dão dinheiro. As suas simples declarações eram como pedrinhas jogadas no lago ainda congelado da sua existência, as ondulações se espalhando de maneiras inesperadas. Ele nunca pregou, nunca julgou. Ele simplesmente ofereceu a sua perspectiva, um ponto de vista tão fundamentalmente diferente do dela que constantemente a perturbava e intrigava. Ela começou a ver a cidade através dos olhos dele. Não era mais um mapa de ativos e passivos. Era uma tapeçaria de vidas, de luta e de esperança. Ele mostrou a ela o pequeno parque onde almoçava, a biblioteca pública onde lia por horas no seu dia de folga. Estes eram os seus luxos, e ela encontrou mais paz neles do que em qualquer um dos seus resorts 5 estrelas. Uma noite, depois de um longo dia visitando uma casa de recuperação, eles se sentaram no carro dela, com o motor funcionando silenciosamente. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e roxo, cores que pareciam suaves demais para as linhas duras da cidade. Por que você faz isso, Leo? Perguntou ela, a pergunta emergindo de um lugar de genuína curiosidade. Você trabalha tão arduamente, por tão pouco. Você envia a maior parte do seu dinheiro embora. Você vive tão. Simplesmente. Por quê? Leo ficou quieto por um momento, observando a última fatia de sol desaparecer atrás de um arranha-céu. A minha mãe, começou ele, com a voz suave. Ela era enfermeira, ela passou a vida inteira cuidando de outras pessoas. Ela sempre dizia que a única coisa que realmente se possui neste mundo é o que se dá. Sua bondade, seu tempo, sua compaixão. Todo o resto é apenas alugado. Ele se virou para olhá-la, seu olhar direto e claro. Ela tem Alzheimer agora. Ela nem sempre se lembra de mim. Mas ela merece estar confortável. Ela merece ter o mesmo cuidado e dignidade que deu a todos os outros. Então, eu faço o que posso. Não é um fardo. É um privilégio. Suas palavras pairaram no silêncio do carro. Isabela sentiu uma dor familiar no peito, o fantasma de sua própria dor. Mas desta vez, foi diferente. A história dele não era sobre perda, mas sobre amor. Um amor quieto, duradouro e ativo. O impulso de compartilhar sua própria história foi repentino e esmagador. As paredes que ela havia mantido com tanto cuidado por 5 anos começaram a parecer menos uma fortaleza e mais uma prisão. Eu tive alguém uma vez, ela se ouviu dizer, as palavras soando estranhas em sua língua. O nome dele era Michael. Ele era meu parceiro. Nos negócios e na vida. Nós construímos a empresa do nada. Ele era o coração dela. Eu era só a cabeça. Ela olhou fixamente para o para-brisa, não vendo os postes de luz, mas o fantasma de seu sorriso. Ele foi morto. Um acidente de carro. 5 anos atrás, a admissão foi stark, desprovida de toda emoção, mas custou-lhe muito para dizê-la. Depois que ele se foi, eu não sabia o que fazer. A única coisa que fazia sentido era o trabalho. Então eu despejei tudo naquilo. Eu pensei que se eu pudesse apenas construí-lo maior, torná-lo mais bem-sucedido, isso de alguma forma. Sei lá. Honrá-lo. Justificar as coisas, ela finalmente se virou para olhar para Leo. Seu rosto estava cheio de uma profunda e gentil empatia. Ele não estava olhando para uma bilionária. Ele estava olhando para uma mulher com dor. Sinto muito, Isabela, disse ele, sua voz um murmúrio baixo. Ele não ofereceu platitudes ou confortos fáceis. Ele simplesmente sentou-se com ela em sua dor, sua presença silenciosa, um bálsamo em uma ferida que ela pensava estar além da cura. A empresa se tornou minha armadura, confessou ela, as palavras num sussurro. Isso me impedia de ter que sentir alguma coisa. Mas é tão frio. E tão solitário. Ele não disse nada. Ele apenas assentiu, um gesto simples de compreensão que significava mais do que 1000 palavras de consolo. Naquele momento de silêncio, no interior luxuoso de seu carro ridiculamente caro, cercada pela cidade que possuía, Isabella Sterling sentiu uma conexão mais profunda do que qualquer outra que já tinha conhecido. Leo não estava apenas mostrando a ela onde a ajuda era necessária na cidade, ele estava mostrando a ela onde era necessária dentro de si mesma. Ele estava desmantelando suas paredes, não com uma marreta, mas com a pressão silenciosa e persistente de sua própria humanidade inabalável. E pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu sozinha.
O ritmo silencioso que eles haviam encontrado foi quebrado pelo flash de uma câmara. Foi uma única explosão intrusiva de luz numa noite comum. Eles tinham acabado de terminar uma reunião tardia sobre um projeto de habitação comunitária, e Leo tinha convencido Isabela a comer algo em um restaurante pequeno e discreto que ele gostava. Era um lugar com pisos quadriculados e cabines de vinil, a antítese de seus lugares habituais de alta gastronomia. Ela estava rindo, uma risada genuína e espontânea por uma história que ele estava contando sobre um gato vira-lata particularmente teimoso. Naquele momento, ela não era Isabela Starling, a CEO Rainha do Gelo. Ela era só Isabela, uma mulher compartilhando uma refeição simples com um homem cuja companhia ela tinha começado a valorizar. O flash capturou aquele momento, congelando no tempo, sua guarda baixa, um sorriso suave no rosto, inclinando-se levemente para ele através da mesa. Na manhã seguinte, a foto estava por toda parte. Estava estampada na primeira página do tabloide mais implacável da cidade, a imagem granulada e ampliada. A manchete era uma obra-prima de insinuação cruel, novo caso de caridade da Rainha do Gelo, a bilionária Isabela Starling jantar com seu mais recente projeto de estimação. A história era venenosa. Pintou Leo como um oportunista astuto, um pobre bonito que tinha entrado habilmente nas afeições de uma mulher solitária e poderosa. Insistiu que o trabalho na fundação era uma farsa, uma cobertura para um acordo mais pessoal. Retratou Isabela como uma tola, na melhor das hipóteses, ou uma predadora, na pior, usando sua imensa riqueza para comprar companhia. Cada linha foi projetada para transformar sua conexão em algo sórdido e transacional. O escritório de Isabela, geralmente um santuário de controle calmo, parecia o centro de um furacão. Os telefones tocavam incessantemente. Seu conselho administrativo, um grupo de patriarcas de dinheiro antigo que já haviam com uma mistura de medo e desaprovação, estava exigindo uma reunião de emergência. Sua equipe de relações públicas estava em pânico. A narrativa estava fora do seu controle. Mas seu primeiro pensamento não foi para a empresa, nem para o conselho, nem mesmo para sua própria reputação. Foi para Leo. Ela sabia o que aquilo faria com ele. Sua integridade, sua dignidade silenciosa, era a essência de quem ele era. Este artigo tinha pegado isso e destruído para consumo público. Ela o encontrou no centro comunitário, onde ele tinha insistido em ir apesar da tempestade que se desenrolava. Ele estava cercado por repórteres, uma matilha de lobos farejando sangue. Eles gritaram perguntas para ele, enfiando microfones em seu rosto. Sr. Vance, é verdade que você está vivendo às custas da senhorita Starling? Qual é a natureza do seu relacionamento? Você está apaixonado pelo dinheiro dela? O rosto de Leo era uma máscara pálida de choque e humilhação. Ele estava tentando passar por eles, com as mãos levantadas como se protegesse de golpes físicos. A equipe de segurança de Isabela entrou em ação, criando um caminho para ele, e ela o puxou para o silêncio relativo de um escritório nos fundos. Ele não olhava para ela. Ele estava perto de uma janela suja, olhando para a parede de tijolos, seus ombros caídos em derrota. O calor fácil que sempre irradiava dele tinha sumido, substituído por uma raiva fria e frágil. Eu sabia que isto ia acontecer, disse ele, sua voz plana e desprovida de emoção. Eu sabia que era um erro. Leo, não, ela implorou, caminhando em direção a ele. Isso não é culpa sua. É uma mentira. Nós sabemos qual é a verdade. Ele finalmente se virou para olhá-la, e o olhar em seus olhos a fez estremecer. Estava cheio de uma dor tão profunda que parecia traição. Nós sabemos. Qual é a verdade, Isabela? A verdade é que eu sou o cara que trabalha em uma cafeteria, e você é a bilionária que é dona do prédio onde ela fica. A verdade é que seu mundo e o meu nunca foram feitos para se tocarem. Quando eles se tocam, o meu mundo é queimado. Isso não é verdade. Não é? Ele interrompeu, uma risada amarga escapando dos seus lábios. Olhe para mim. Eles estão me chamando de caçador de ouro. Um projeto de estimação. Tudo o que eu sou, tudo em que acredito, foi transformado nessa caricatura feia. A fundação, o trabalho que temos feito. Está tudo manchado agora. Por minha causa. Está manchado por causa deles, por causa do veneno deles, ela retrucou, sua voz se elevando com uma frustração desesperada. Não importa. Este é o seu mundo, Isabela. Este é o preço por estar perto de você. Ele balançou a cabeça, um olhar de finalidade instalando-se em seu rosto. Eu não posso fazer isso. Eu não vou. Minha dignidade é a única coisa que verdadeiramente possuí. Eu não vou deixá-los tirar isso de mim. Ele caminhou até a pequena mesa e pegou um pedaço de papel. Era uma carta de demissão. Ele já a tinha escrito. Ele a colocou sobre a mesa entre eles. Sou grato pela oportunidade, disse ele, sua voz agora formal e distante, o calor completamente extinto.
Mas não posso mais trabalhar para a fundação. Um abismo se abriu entre eles, amplo e aterrorizante. Isabela sentiu um frio familiar rastejar de volta às suas veias, o velho gelo defensivo. Ela queria gritar, dizer a ele que era um covarde por fugir, dizer a ele que eles poderiam lutar contra isso juntos. Mas as palavras não saíam. Seus velhos hábitos, sua armadura de distanciamento, eram fortes demais. Ela nunca tinha aprendido a lutar por alguém. Ela só sabia como cortar seus prejuízos. Então ela apenas ficou ali, silenciosa, enquanto ele se virava e ia embora. A porta se fechou atrás dele, o som ecoando no silêncio repentino e ensurdecedor. Ele se foi. O calor se foi. E o silêncio esmagador e familiar de sua vida voltou correndo para preencher o vazio que ele havia deixado. Ela estava sozinha novamente, a rainha do gelo de volta ao seu trono, num reino que nunca pareceu tão vazio. O silêncio na cobertura não era mais um vazio passivo. Era uma presença ativa e agressiva. Estava cheio do eco de uma porta se fechando, da memória de uma risada calorosa, do fantasma de uma refeição compartilhada e simples. Cada superfície polida refletia a solidão de Isabela de volta para ela. As luzes da cidade lá fora pareciam zombar dela, um espetáculo cintilante de um mundo que ela poderia possuir, mas nunca realmente se juntar. Por 2 dias, ela se refugiou em seu antigo eu. Ela foi implacável em sua reunião de diretoria, silenciando os diretores em pânico com lógica fria e ameaças disfarçadas de estratégia. Ela era uma máquina de eficiência, enterrando-se em análises de mercado e projeções financeiras. Ela tentou reconstruir suas paredes, recongelar as rachaduras que Léo tinha derretido. Mas o gelo estava mais fino agora. Não iria aguentar. A armadura estava quebrada. Ela estaria sentada em seu escritório estéril, olhando para uma planilha, e de repente via o rosto dele, seu olhar de decepção silenciosa. Ela sentiria o gosto do café da lanchonete em sua língua. Ela sentiria o peso fantasma de sua jaqueta gasta sobre seus ombros. Ele havia despertado algo nela, uma capacidade de sentir, de conexão, e agora, sem ele, o vazio era 100 vezes mais profundo do que antes. Ela não tinha apenas perdido um funcionário. Ela tinha perdido seu guia. Ela havia perdido a única pessoa que tinha visto além da bilionária e encontrado a mulher enterrada por baixo. Ela percebeu com uma certeza angustiante que o havia decepcionado. Quando ele foi atacado, quando ele precisou que ela estivesse ao lado dele, ela se refugiou no silêncio frio do seu poder. Ela o fez acreditar que ele era um fardo. Ela o deixou ir embora. O maior fracasso de sua vida não foi um mau negócio, foi um momento de covardia num escritório empoeirado. No 3º dia, ela sabia que não podia continuar assim. A vida antiga era impossível. A nova tinha desaparecido. Ela tinha de escolher. Ela podia deixar as mentiras vencer, deixar o cinismo do mundo extinguir a única faísca de luz genuína que havia encontrado. Ou podia lutar. Não com dinheiro, nem com poder, mas com a única coisa que havia mantido escondida por tanto tempo, a verdade. A verdade dela. Ela pegou no telefone. Catherine, disse ela, a sua voz clara e resoluta, todos os traços de dúvida sumidos. Cancela minha tarde. E marca uma conferência de imprensa. Para todos os principais órgãos de comunicação. Eu tenho uma declaração a fazer. O quarto era um mar ofuscante de câmaras a piscar e rostos expectantes. Isabela caminhou até ao pódio, não como uma CEO cercada por advogados e publicitários, mas sozinha. Ela usava um vestido escuro simples, o seu rosto desprovido da sua maquilhagem severa usual. Ela não parecia poderosa, mas vulnerável. E esse era o objetivo. Ela não começou com uma defesa da sua empresa ou uma negação dos boatos. Ela começou com a verdade. 5 anos atrás, começou ela, a sua voz firme, mas baixa, forçando a sala a ficar em silêncio para a ouvir. Eu perdi o homem que amava. Ele era o coração da minha vida, e quando ele morreu, uma parte de mim morreu com ele. Eu enterrei-me no meu trabalho e construí um império. E tornei-me muito, muito rica. E muito, muito solitária. O murmúrio percorreu a multidão. Não era isso que eles esperavam. Eu construí paredes ao meu redor feitas de dinheiro e sucesso, e vivi dentro delas por 5 anos. Até que uma noite, há algumas semanas, o meu carro avariou na noite mais fria do ano. Ela fez uma pausa, o seu olhar percorrendo a sala. Eu estava a congelar. Eu entrei num pequeno café, e o homem que trabalhava lá, um homem chamado Léo Vance, deu-me o casaco das costas dele. Ele não sabia quem eu era. Ele não esperava nada em troca. Ele fez isso simplesmente porque era um homem gentil e eu era uma pessoa necessitada. Os vossos jornais chamaram-me de caçador de ouro. Um oportunista. Vocês pegaram no caráter dele, na sua profunda decência, e transformaram-no em algo feio para vender jornais.
Vocês estão errados, a sua voz ficou mais forte, imbuída de uma paixão que atordoou os repórteres, deixando-os imóveis. Leo Vance não é o meu caso de caridade. Ele é o meu professor. Ele lembrou-me que a bondade não é uma mercadoria. Ele mostrou-me um mundo além de balanços e preços de ações. Ele mostrou-me que o valor de uma pessoa não é medido pela sua conta bancária, mas pelo tamanho do seu coração. Por essa medida, Leo Vance é o homem mais rico que eu já conheci. Ela inclinou-se para o microfone. A Fundação Sterling Vance continuará. Mas não será administrada por mim. Estou a entregar o seu controle total, juntamente com uma doação de 50 milhões de dólares, para ser administrada independentemente pelo Sr. Vance, caso ele opte por aceitar. Porque confio mais na integridade dele do que na minha. Ele não é um projeto de estimação. Ele é o melhor de nós. Ela olhou diretamente para a câmara principal, os seus olhos procurando por ele, esperando que ele estivesse a assistir. Eu desiludi-o. Quando vocês o atacaram, eu fiquei parada e não fiz nada. O meu silêncio foi a minha maior vergonha. Esta sou eu a quebrar esse silêncio. Ele é um homem bom e honrado. E eu sou. Eu sou uma mulher melhor por tê-lo conhecido. Ela terminou, virou-se e afastou-se do pódio sem fazer uma única pergunta, deixando uma sala cheia de jornalistas atordoados em seu rastro. Leo assistiu a tudo do interior apertado de seu pequeno quarto, a transmissão passando em seu laptop barato. Ele estava se afogando em vergonha, as palavras do tabloide quando em sua mente, confirmando seus piores medos sobre o abismo entre seus mundos. Mas enquanto ele a ouvia, a vergonha começou a diminuir, substituída por uma onda de descrença e, então, uma crescente compreensão. Ela não estava defendendo sua reputação. Ela estava defendendo ele. Ela estava expondo sua própria alma ao mundo, derrubando suas próprias paredes para proteger a honra dele. Ele não viu a rainha de gelo, nem a bilionária intocável, mas Isabela. A mulher que parecia desajeitada dobrando suéteres, que ria de suas histórias estúpidas, que havia confessado sua própria dor profunda a ele no silêncio de seu carro. Ela não o estava afastando porque era poderosa, ela o havia afastado porque estava assustada. E ele a havia abandonado quando ela estava mais vulnerável. Ele se levantou, pegando suas chaves. Ele não pensou. Ele apenas se moveu. Ele não foi ao escritório dela. Ele foi ao único lugar que sabia que ela estaria, o único lugar onde ela estava verdadeiramente sozinha. Ele pegou o metrô, depois um ônibus, atravessando a cidade até ficar diante da torre brilhante e imponente onde ela morava. Ele deu seu nome ao porteiro, esperando totalmente ser rejeitado. Mas um momento depois, o homem assentiu. A SRTA Sterling está esperando por você. A viagem de elevador foi uma ascensão silenciosa aos céus. As portas se abriram diretamente para sua cobertura. Ela estava parada perto da enorme janela, olhando para a cidade, assim como ele a havia imaginado. Ela se virou quando ele entrou, seu rosto marcado com uma esperança medrosa. Ele caminhou em direção a ela, o espaço entre eles carregado de tudo o que não foi dito. Eu vi você, disse ele, sua voz embargada de emoção. Na televisão. Eu vi você. Leo, ela sussurrou, sua compostura finalmente desmoronando. Eu sinto muito. Eu deveria ter lutado por você. Eu apenas. Eu não sabia como. Ele fechou a distância restante entre eles, pegando as mãos dela nas suas. Elas estavam frias. E eu sinto muito por ter fugido, disse ele, seu olhar intenso. Eu pensei que estava me protegendo. Mas eu estava apenas deixando você sozinha para enfrentar a tempestade. Eu deveria ter confiado em você. É o meu mundo que fez isso, disse ela, seus olhos brilhando. Não, ele a corrigiu gentilmente. É o nosso mundo agora. Se você me quiser. Uma única lágrima traçou um caminho pela sua bochecha. Não há nada que eu queira mais. Ele levantou uma mão e gentilmente enxugou a lágrima, seu toque tão quente e tão real quanto seu casaco naquela primeira noite congelante. A tempestade lá fora e a tempestade interior haviam passado. E no silêncio que se seguiu, de pé juntos no alto da cidade, eles não eram mais uma bilionária e um barista. Eles eram apenas duas pessoas que se encontraram no frio, prontas para construir um novo mundo juntas, um mundo construído não na riqueza ou na pobreza, mas na base inabalável da bondade e da confiança. Um ano depois, a cidade estava se instalando no frio familiar do final do outono. A Fundação Sterling Vance foi um sucesso estrondoso, um farol de compaixão prática na cidade. Sob a orientação de Leo, era enxuta, eficaz e profundamente conectada às comunidades que atendia. Financiou abrigos, iniciou programas de treinamento profissional e garantiu que dezenas de pequenos e vitais centros comunitários mantivessem suas luzes acesas. Leo havia aceitado o cargo, mas apenas sob a condição de que Isabela atuasse como co-presidente. Ele se recusou a fazê-lo sem ela.
Isabela, por sua vez, havia-se transformado. A rainha do gelo tinha ido embora, derretida para revelar uma líder que liderava com empatia, bem como com intelecto. A Sterling Enterprises começou a inovar em responsabilidade corporativa, criando programas lucrativos, mas também éticos, priorizando as pessoas e o planeta. Ela tinha encontrado um novo propósito, uma maneira de usar seu poder não como armadura, mas como ferramenta para uma mudança genuína. O riso dela era ouvido com mais frequência nos corredores, um som caloroso que tinha descido do topo. Hoje à noite, no entanto, eles não estavam em uma sala de reuniões nem um gala de caridade. Eles estavam em uma esquina familiar, o ar fresco carregando o primeiro indício de inverno. A pequena loja com a placa de Daily Grind estava escura. Uma nova placa estava sendo instalada acima dela, suas letras brilhando suavemente no crepúsculo. The Grind e Grace Kitchen. Isabela tinha comprado o café. Juntos, eles o transformaram em um novo tipo de espaço, uma cozinha comunitária paga ao que puder. Durante o dia, era um café normal, mas à noite, servia refeições quentes e dignas para quem precisasse, sem perguntas. Era a fusão perfeita dos seus dois mundos. Leo deslizou o braço em volta dos ombros de Isabela, puxando-a para perto. Ela encostou a cabeça no ombro dele, um gesto de intimidade confortável que agora era natural. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando alguns dos primeiros clientes entrarem, atraídos pela luz e pela promessa de calor. Parece certo, não parece? Disse ela suavemente, sua respiração uma pequena nuvem branca no ar. Parece um lar, ele respondeu, sua voz cheia de uma satisfação silenciosa. Ele olhou para ela, para a mulher que amava, a mulher que tinha aprendido a ser vulnerável, assim como ele tinha aprendido a ser forte de uma nova maneira. Ele pensou naquela primeira noite, naquele estranho tremendo em um casaco de grife. Ele tinha oferecido a ela seu casaco para aquecê-la do frio. Ele nunca poderia ter imaginado que ela, por sua vez, lhe ofereceria o seu mundo, e que juntos, eles construiriam um novo, um lugar quente o suficiente para todos. O vento aumentou, uma rajada familiar e cortante, mas envolvidos nos braços um do outro, eles não sentiram nada.